Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Eu sou o pastor e professor Daivan e tenho a honra de poder estar aqui com você no nosso curso e estamos aí já entrando no nosso segundo módulo, é a nossa primeira aula do segundo módulo e eu quero mais uma vez parabenizar você que conseguiu chegar até aqui. Isso é um sinal claro de que você realmente tem o desejo no coração de crescer, de aprender e de poder usar tudo isso para trabalhar para a glória do nome de Jesus e o crescimento do reino de Deus, ok? Então, Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vamos lá iniciar o nosso segundo módulo. Pessoal, eu estou aqui nas minhas mãos com a nossa apostila, tá? A apostila aqui do nosso segundo módulo, a apostila de Hebraico Bíblico, ok? Você que ainda não imprimiu, você que ainda não pegou a sua apostila, por gentileza, adquira a sua apostila, porque nós vamos trabalhar com ela durante esse segundo módulo. Aliás, nós temos aqui nessa apostila condensados em uma só, volume 1, volume 2 e volume 3, ok? Melhor, volume 2, volume 3 e volume 4. Mais uma vez, volume 2, volume 3 e volume 4, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e módulo 4 aqui nessa apostila, ok? Além, é claro, pessoal, da gramática do Dr. Antônio Renato Gusso, que eu pedi a você que adquira, porque nós também faremos uso dela, de palavras, de vocábulos, tá bom? Então, nós vamos aí ao longo das nossas aulas estar utilizando também dessa gramática, ok? Gramática do Dr. Antônio Renato Gusso. Beleza, pessoal? Então, eu convido você que já tem aí a sua apostila, à medida que você vai assistindo a aula, você também vai acompanhando, tá? Página de número 2 é a primeira aula do módulo de número 2. Nós vamos falar sobre o estudo do artigo. Essa é o nosso primeiro assunto do segundo módulo, ok? Pronto aí? Vamos lá, pessoal? Nossa primeira aula do segundo módulo de Hebraico Bíblico, estudo do artigo módulo 2, beleza? Então, eu vou procurar acompanhar o máximo possível da nossa apostila. Então, diz assim, o artigo é a palavra que antecede, ou seja, que vem antes do substantivo para determiná-lo. Para determinar quem? Para determinar o substantivo. O que é o substantivo? Substantivo é uma classe de palavras invariáveis e que dão nome a seres, animais, coisas, pessoas, lugares, né? Então, nós temos aí uma gama de conceitos sobre o que é substantivo, mas eu dei para você rapidamente aí um apanhado do que é o substantivo de forma muito simples. É a palavra invariável que dá nome aos seres em geral. E o artigo é exatamente aquilo que vem antes do substantivo, com o intuito e com o propósito de determiná-lo, de determinar o substantivo. Essa é a ideia do artigo. Porque, diferente do português, quando você tem artigos definidos e indefinidos, os artigos definidos o, a, os e as, e você tem os artigos indefinidos, né? Uma, uns e umas. Você tem os artigos definidos e os artigos indefinidos. No hebraico é diferente. No hebraico eu tenho o artigo definido. E quando eu não tenho o artigo definido antecedendo, ligado, junto ao substantivo para determiná-lo, automaticamente essa palavra, esse substantivo que não recebe o artigo definindo, ele se torna um substantivo indefinido, ok, pessoal? Deixa eu dar um exemplo aqui no português e depois eu dou um exemplo no hebraico para você, ok? Um exemplo que eu vou dar aqui, colocar aqui no canto, eu tenho, por exemplo, no português, se eu quero usar um substantivo e eu quero indefini-lo, eu uso a expressão uma casa, né? Uma casa. Ele pode ser qualquer casa.
Alguém pergunta para você, tá, você mora onde? Eu moro numa casa. Você vai aonde? Eu vou em uma casa, né? Uma casa qualquer, pode ser qualquer casa, né? Eu não estou definindo qual é a casa, uma casa, né? Um carro. Eu não estou definindo, quando eu digo uma, uns e umas, eu estou indefinindo o substantivo. Mas se eu digo a casa, eu estou definindo, é a casa, é aquela casa, é o carro, né? Então, há uma diferença entre o que é o artigo indefinido e o artigo definido. Eu defino, é a casa, é aquela casa, é aquele carro, né? Ao passo que se eu falo uma casa, pode ser qualquer uma. No hebraico é semelhante. Em um detalhe apenas, mudamos. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se eu não tenho o artigo definido, definindo o substantivo, automaticamente esse substantivo ele se torna indefinido. Ou seja, no hebraico, eu não tenho o artigo indefinido. Eu não tenho uma, uns e umas. A ausência de um artigo definido já me mostra que esse substantivo ele é um substantivo indefinido. Por isso, a importância do artigo definido. Beleza, pessoal? E o artigo definido, ele é a palavra que vem antes do substantivo, ligado a ele, com o intuito de definir esse substantivo. E aqui eu trouxe para você um exemplo de uma palavra, de um substantivo hebraico. É exatamente a palavra davar. Repita comigo, davar. Davar quer dizer palavra. O significado de davar é palavra, ok? Dalet, kametz gadol, vet, kametz gadol e o resh. Davar. Davar quer dizer palavra. Porém, se eu não tenho o artigo ligado ao substantivo palavra, eu entendo que é uma palavra. Pode ser qualquer palavra, porque eu não tenho o artigo definindo esse substantivo. Então, é uma palavra, ok? O simples fato de eu não ter o artigo definindo esse substantivo já faz dele um substantivo indefinido. Uma palavra. Pode ser qualquer palavra. Uma palavra. Ok? É um substantivo indefinido. Mas se eu quero dizer a palavra, se eu quero usar a expressão a palavra, ok? Então, eu vou precisar definir esse substantivo. É aí que entra o artigo definido. E o artigo ele é representado pela consoante re, tá, pessoal? Ele é representado pela consoante re. Representa o artigo é o re. Beleza, pessoal? Tem outra consoante? Não. É o re. Beleza? A forma comum será sempre a consoante re. Beleza? Então aqui você vai ter, eu tenho davar, uma palavra, mas eu quero definir essa palavra, eu quero dizer a palavra. Então eu coloco a presença aqui, ó, do artigo definido re. Beleza, pessoal? E aí eu tenho uma forma comum, nós vamos já entrar nesse mérito. Eu tenho a presença do re, do patá e do dagesh. Nós vamos já entrar nesse assunto. O que eu quero que você observe aqui, e a princípio já pegue, é que a ausência de um artigo definido, ele faz com que o substantivo se torne um substantivo indefinido, ou uma palavra indefinida. Mas quando eu quero definir, eu uso exatamente a presença do artigo definido, o re, ok? Aí eu vou usar o patá,
e o dagesh forte. Eu vou ter a expressão ha-davar. Ha-davar. Beleza, pessoal? Ha-davar significa a palavra. A palavra. Beleza, pessoal? Deu para você entender? Então, eu tenho aqui davar, a expressão davar, que quer dizer palavra. Mas pelo fato de ele não ter nenhum artigo definindo, ele é uma palavra, ok? É uma palavra qualquer. E eu quero definir ela. Eu quero usar a expressão a palavra e não uma palavra. Então, eu vou usar o artigo para definir esse substantivo, exatamente ha-davar. Ha-davar quer dizer a palavra. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Ok? Então, nós vamos agora continuar, beleza? A apostila, página de número 2, vai dizer: a consoante hebraica que representa o artigo é exatamente a consoante Re, que eu acabei de mostrar para vocês ali, nosso H, que nós representamos no português. E ele aparece fixado ao substantivo, tá? Você sempre vai ver o artigo ligado, fixado junto ao substantivo. O artigo em hebraico, ele representa o nosso artigo definido em português, pois na língua hebraica não existe a forma que expressa o artigo indefinido, aquilo que eu acabei de falar para vocês. E aí eu dei aqui o exemplo de davar, uma palavra, ha-davar, a palavra. Beleza? Ok, pessoal? Então, o artigo, ele também é caracterizado por regras que vão determinar qual a vogal que virá abaixo do re. Então, nós vamos estudar sobre isso. Então, vamos lá, recapitulando. Eu já sei que o substantivo é a palavra variável que nomeia, dá nome aos seres em geral. E o artigo é aquilo que vem ligado ao substantivo, antecede a palavra ou substantivo com o fim de determiná-lo, ou seja, fazer com que esse artigo ele seja um artigo definido. Eu dei o exemplo aqui da palavra davar, e quando eu quero defini-la, ha-davar, o artigo ligando-se ao substantivo. Agora, pessoal, nós vamos entrar numa outra questão. Eu vou mostrar para você que abaixo do re vai acontecer algumas mudanças, né? Dependendo da palavra, dependendo da situação, nós vamos ter aqui, como disse, uma mudança de vogais que vão vir embaixo aqui do re. Nós vamos ter algumas mudanças que são interessantes de você observar para aprender. Regras, como sempre, regras. E é muito importante que você esteja atento para essas regras. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos agora estudar, pessoal. Primeira regra, regra de número 1. Vou falar para você a forma comum do artigo, porque o artigo definido que nós estamos falando, ele tem uma forma comum. O que é que quer dizer essa forma comum? A forma que vai aparecer na maioria das palavras. O artigo definido que vai estar presente na maioria das palavras, e nós dizemos que é o artigo comum, porque ele aparece de forma mais habitual. Ok, pessoal? Então, a forma comum do artigo é exatamente o re mais o patá e mais o dagesh forte. Pessoal, aqui você tem o re, ok? Aqui você tem o patá, ok? E aqui você tem o dagesh. Esse dagesh é o dagesh forte. E vocês já aprenderam que o dagesh forte, ele duplica a consoante que a recebe. Então, essa aqui é a forma comum, essa é a forma comum do artigo definido. Então, nós vamos já trazer alguns exemplos, onde a consoante virá acompanhada, será antecedida dessa
dessa forma. Re mais patá mais dagueste forte. Essa é a forma comum do artigo definido, tá? Então, eu trouxe aqui, nós vamos fazer na prática aqui, alguns exemplos, pelo menos 3 palavras, para nós colocarmos como exemplo. Eu coloquei aqui, pessoal, a primeira forma, né, que é a forma comum do artigo, é exatamente re mais patá mais dagueste forte. É o dagueste duplicador. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, tá? Pessoal, aqui eu tenho a palavra SUS. SUS, tá? SUS. Aqui você tem o summer, tá? O summer, a letra S. Eu vou colocar aqui embaixo, ficar melhor, tá? Eu tenho a letra, o summer, que é a letra S. Eu tenho o Shurek Vav, que é a minha letra U, é o U longo, ok? E aqui eu tenho o summer. Novamente, eu tenho a palavra SUS. Eu tenho a palavra SUS. Percebam que eu não tenho um artigo antecedendo ou ligado a essa palavra. Portanto, eu posso dizer que é, porque a palavra SUS significa cavalo, mas eu não tenho nenhum artigo definindo o substantivo cavalo. Então, eu posso dizer que é um cavalo, qualquer cavalo. Está indefinido, né? Então, um cavalo. Mas agora, você quer dizer o cavalo. Você quer usar a expressão o cavalo, né? Identificando, dizendo, eu quero definir esse cavalo. Eu quero dizer que é o cavalo. Como é que eu faço? Então, o que é que nós vamos fazer? Olha só. Falando da forma comum, pessoal. A forma comum do substantivo. Então, o que eu vou fazer para definir essa palavra SUS aqui? Eu vou usar exatamente a presença do artigo. Então, vamos lá. Aqui, eu vou usar novamente. Olha só. Tá? SUS. Tá ok, pessoal? SUS. Mas eu quero definir essa expressão. Ao invés de um cavalo, eu quero dizer o cavalo. Então, eu vou usar a regra comum. Eu vou usar a forma comum do artigo, que é, olha só, re mais patá e mais o dagueste forte, que vai vir dentro da próxima consoante. Vocês entenderam? Então, eu usei a palavra SUS, que é cavalo, mas um cavalo, indefinido. E agora eu quero dizer o cavalo. Eu quero definir esse substantivo. Cavalo, o cavalo. Então, eu vou usar a forma comum. Qual é a forma comum? Re mais patá mais dagueste forte. Re mais patá mais dagueste forte. Agora eu tenho a expressão ra-sus. Ra-sus. Eu tenho a expressão ra-sus. Ra-sus quer dizer o cavalo. Ok, pessoal? O cavalo. Então, aqui eu estou identificando. Aqui eu estou dizendo que é o cavalo. O cavalo e não um cavalo qualquer. Eu estou aqui dizendo que ele é o cavalo, com a presença do artigo definido. Ok, pessoal? Beleza? Então, eu tenho o re mais patá, mais a presença do dagueste forte, que vocês já sabem que ele vai duplicar. Aí, quando vocês forem transliterar, podem fazer isso também no caderno. E aí vocês sabem que o dagueste, quando ele vem precedido de vogal longa, ele é o dagueste forte, ok? Então, ele vai duplicar
a consoante. Eu trouxe aqui um segundo exemplo, a expressão live. Live, ok, pessoal? Live, lamet, vet. Eu tenho a expressão live. Live quer dizer coração. Significado de live é coração. Porém, eu não tenho nenhum artigo definindo esse live. Então, eu tenho um coração, tá? Eu tenho um coração. Pode ser qualquer coração. Coração de qualquer um. É um coração. Um coração de boi. Um coração de gato. Um coração de homem. Qualquer coração. Mas eu quero determinar. Eu quero definir. Eu quero dizer o coração. Então, como eu faço? Eu vou usar exatamente o artigo definido, vou ligá-lo ao substantivo, antecedendo esse substantivo e ele ligado. E o que é que eu vou fazer para isso? Eu vou usar a forma comum do artigo, que é exatamente o que mais patá mais dagesh forte. Então vamos lá, pessoal, para mais esse exemplo? Olha só. Então, você tem a expressão live, mas eu tenho um coração e eu quero dizer o coração, ok? Eu quero dizer o coração, eu quero definir esse substantivo. Então, eu vou para a regra e vou usar o artigo, a forma comum. Re mais patá e mais dagesh forte. Re mais patá mais dagesh forte. E eu vou ter agora o coração. Eu não vou ter um coração, eu vou ter o coração, porque eu estou agora definindo. O artigo definido, ele define o substantivo. Beleza, pessoal? Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo? Então, estou usando a forma comum do artigo. Então, nós vamos agora para o último exemplo aqui. Eu tenho a expressão iom. 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 Olha aqui, pessoal. Iom é o substantivo dia. Dia. Beleza? É o substantivo dia, mas eu tenho um dia. Pode ser um dia qualquer dia, porque ele está indefinido. A ausência de um artigo definido mostra que ele está indefinido. Pode ser qualquer dia. Mas, pastor, e se eu quiser colocar o dia? Se eu quiser definir o dia, esse dia é o dia. O dia da minha vitória, o dia da minha bênção, o dia da minha alegria. Então, eu vou definir esse substantivo usando, é claro, o artigo definido. Então, mais uma vez aqui, vamos colocar, olha só. Você tem a expressão iom, tá? Iom. Mas eu quero definir. Eu já sei que é dia, mas é um dia. Eu quero definir o dia. Então, o que é que eu faço, pastor? Vamos lá. Re, forma comum. Re, mais patá, mais dagesh forte. Mais uma vez. Re, mais patá, mais dagesh forte. Ok? Eu tenho, então, agora, olha só, o dia. Ok, pessoal? O dia. Eu estou definindo. Eu tenho Hayom. Hayom. Ó, Hayom. Hassus. Hassus. Halev. Halev. Hayom. Hayom, que quer dizer o dia.
Beleza, pessoal? Um detalhe muito importante, eu vou aqui pegar, olha, a importância da gramática, tá, pessoal? A importância da gramática, eu quero aqui deixar um detalhe muito importante, aqui na página, se você abrir, logo no início, capítulo de número 4 da sua gramática, tá ok? Na página de número 55, capítulo 4, que fala sobre artigo, ele vai dizer assim, ó, lá embaixo, vai dizer a forma básica do artigo definido. A forma básica do artigo definido hebraico é re, mas patá, mais dagesh forte. Mas como já foi dito, não é a única. Nós vamos trabalhar com outras. Essa forma é utilizada antes de palavras iniciadas com qualquer consoante, essa forma comum, com exceção das guturais Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Beleza, pessoal? Olha só, esse detalhe é muito importante. É muito importante. Essa forma comum aqui, essa forma comum, você vai ver ela em todas as consoantes, em todas elas, com exceção de Aleph, Re, Het, Resh e Ain. Ok, pessoal? Com exceção dessas guturais aqui, tá? Nós vamos trabalhar com elas na nossa próxima aula, mas você nunca vai ver essa forma comum, Re, mais patá, mais dagesh, sendo utilizado nessas palavras aqui, ou em palavras que tiverem aqui essas consoantes, as guturais, elas serão usadas em outra forma, mas isso aqui é interessante você saber, tá bom? Então, olha só, você vai ter essa forma comum em todas as outras consoantes, aqui no Samer, no Lamed, aqui no Yud, mas Aleph, Re, Het, Resh e Ain, você não terá a presença dessa forma comum, Re, mais patá, mais dagesh forte. Ok, pessoal, então guarda isso aí, nós estamos no final da nossa primeira aula sobre artigos e eu volto na próxima aula tratando a respeito de outras formas do artigo definido, ok? Vou deixar aqui para vocês poderem dar mais uma olhada, tirarem um print aí se for preciso. Nós voltamos então na próxima aula. Shalom, Lehitraot, paz e até mais. Bons estudos, Deus te abençoe.